Estamos aguardando a presença dos senhores vereadores para reabrir a sessão. Vereadores que estão no gabinete, vamos, gente, vamos para o plenário, vamos trabalhar, pessoal, pelo amor de Deus. Está reaberta a sessão. Se pedir verificação de quórum, vai para o espaço. Presidente, ordem do dia tem que ter a maioria presente. É só Vossa Excelência pedir verificação de quórum. E daí cai a sessão. Vamos lá. Eu peço a Vossa Excelência que coloque o projeto em votação, se Vossa Excelência abriu. Eu quero ouvir mais a sua voz. Peço a verificação de quórum. Está em votação. Para aprovar o requerimento, senhor presidente, gostaria, antes de colocar em votação, que fosse discutido o projeto. Informo Vossa Excelência que estamos em regime de votação e só cabe encaminhamento. Já foi sobejamente discutido. Então, em votação, a emenda orçamentária aditiva 302/02/2016, de autoria do vereador Mauro Inácio. A bancada... Para encaminhar a votação, vereador... Estamos em regime de votação. Vossa Excelência pode encaminhar a votação. A bancada de oposição encaminha favoravelmente. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, o nosso mandato é para dar voz e vez às demandas da nossa comunidade, em especial da Regional de Santa Felicidade, dos 14 bairros. E assim, eu quero agradecer também a minha assessoria, ao Flávio Júnior, também a assessoria da Comissão de Economia, pela orientação dada para a técnica legislativa e para o encaminhamento à comissão. Dizer que as câmaras de monitoramento é uma tendência mundial da segurança pública. E a cada dia a população sente a necessidade dessa tecnologia para auxiliar e inibir a prática de delitos criminosos. O aumento nos índices de criminalidade também na utilização da imagem para a resolução de inúmeros crimes reforça a necessidade de ampliação desse mecanismo, principalmente em ruas com grande concentração de comércios, como a Avenida Manuel Ribas de Santa Felicidade e a Rua Professor João Fallers, no bairro da SIC. Vale lembrar a potencialidade turística da região, que requer a intervenção do Executivo Municipal, em especial voltadas à segurança pública, e contará com a mobilização popular nesse sentido. Quero lembrar também que em 2015 apresentei emenda ao orçamento municipal para a implantação de câmeras na atual do Túlio e na Praça São Marcos, que já estão em funcionamento após a execução do Executivo. E peço e apelo aos vereadores a aprovação dessa emenda. Muito obrigado. Pode. Ô, presidente, pô. A bancada de oposição orienta favoravelmente. Obrigado, eu peço ao vereador Jorge Bernardi que encaminhe da tribuna, que nós temos sempre para encaminhamento. Senhor presidente. Eu posso encaminhar. Por gentileza, então, vereador Schicarelli. Senhor presidente, nesse meio termo eu peço verificação de quórum. Está com a palavra agora o vereador Schicarelli para encaminhar. Depois podemos fazer a verificação. Isso. Querido Mauro Inácio, eu encaminharei contrário, Vossa Senhoria sabe. Uma emenda sua eu vou encaminhar favorável, né, para dizer que não é nada pessoal. Não, numa emenda de Vossa Senhoria que o senhor fez do viaduto aqui, que vai apresentar, para o senhor saber que nós acompanhamos a questão das emendas, né? Então, nessa questão de câmara de segurança, apesar de entender que é uma condição importante, Vossa Senhoria tem lutado, como eu disse, mas eu havia votado contrário na Comissão de Economia,
a maioria das emendas, algumas eu estou revendo, corrigindo, que é prerrogativa nossa, mas a maioria eu vou votar contrário, supondo que algumas delas, não sei se foi da Vossa Senhoria, que eu notei interesse totalmente eleitoreiro. Não estou dizendo que foi de Vossa Senhoria, mas emendas que se falam colocar 4 quilômetros de asfalto ou 1.000 metros de calçadas. Então, foi uma condição que eu, embora possa ter sido conversado com o Executivo, mas se fosse uma emenda desse vereador, até mesmo sem apresentar a fonte de recurso, ou ainda que eu apresentasse numa emenda individual, seria rejeitada pela comissão. Tenho certeza. Então, eu acho que, mas nas outras emendas, por exemplo, da própria vereadora Noêmia Rocha, que é da Casa de Idosos, que eu tenho acompanhado, que é um trabalho dela de 4 anos já, estava na legislatura passada já para ser colocado, pleiteado, já com o prefeito anterior. Então, a minha ponderação ainda vou votar favorável. Então, para ver que não é nada individual, pessoal. Mas, na questão do viaduto, como Vossa Senhoria falou também, é uma luta sua, você se dobrou, apresentou o projeto, terá meu voto favorável. Mas nessa, por se tratar de uma condição que a própria vereadora Noêmia falou, a vereadora Josete falou que as regras apresentadas por Serginho não foram claras a todos os vereadores, eu votarei e peço voto aos colegas que vote contrário à maioria das emendas apresentadas nessa casa. Então é isso. Tá? Tem mais 30 segundos. Para encaminhar a votação, com a palavra, vereador Aldemir Manfron. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, eu subo essa tribuna, na verdade, até entristecido, porque acredito eu que todos os vereadores querem ver benfeitoria em seus bairros, e naturalmente, por intermédio aqui do líder, aqui do prefeito, o nosso companheiro Paulo Salamuni, nós temos um acordo com todos os vereadores para não colocar emenda. E o que eu acho estranho aí, tem 4 pessoas que foram contempladas, e eu fico triste, porque como é que pode? Não, mas é verdadeiro, existe um acordo e tal, e simplesmente, quem não pediu até hoje para segurança nos bairros com câmera? Eu vi aqui falar, quem me antecedeu, a respeito do viaduto. Me perdoe, o viaduto é uma briga já de 20 anos, ela não é exclusivamente desse mandato, ou, na verdade, desse último ano para cá. Então a gente fica triste, porque eu acho que, veja bem, tem que ter o mesmo peso e a mesma medida, porque não é possível, dos 38 vereadores, alguns serem contemplados. Porque a segurança pública, primeiramente, ela acaba nos 75 bairros de Curitiba, e eu tenho muitos empresários e muitas famílias que moram na minha região, que já me reivindicaram a respeito de assalto, e infelizmente eu nunca fui atendido, muito pouco, não por esse governo, mas também pelos outros governos que já passaram nesses últimos 20 anos. E é lamentável. Eu tenho certeza de uma coisa, que independente, não é nada contra Vossa Excelência, nobre vereador, você que hoje representa o nosso bairro aí já há 3 anos e meio aí, e tenho orgulho de que você é vereador com a gente, junto naturalmente com o Copani, que atende lá a Regional de Santa Felicidade, e naturalmente eu acho que todos os vereadores têm voto lá em Santa Felicidade, e a gente tem que valorizar, porque ninguém é dono de nenhum bairro, ninguém é dono de alguma regional, nós somos vereadores da cidade de Curitiba. Então, eu só lamento a diferenciação dos vereadores não poder colocar suas emendas. E olha, fica aqui uma sugestão ao nobre líder, Paulo Salamuni.
que Vossa Excelência tinha que ter conversado com todos para alguém colocar, todos nós termos o direito de colocar pelo menos uma emenda. E Vossa Excelência não, e Vossa Excelência, infelizmente, não cumpriu com o acordo. Então, somente por isso estou usando a tribuna. Naturalmente que, independente de qualquer situação, votarei favorável, principalmente à emenda do Mauro Inácio, que é da Regional de Santa Felicidade, e também para o viaduto também lá da Ordem. Obrigado. Obrigado, vereador. Agradeço. Para encaminhar, senhor presidente, para encaminhar. Já temos quórum para votação, inclusive. Para encaminhar com a palavra o vereador Chico do Beraba. Na hora da votação. Não, mas na hora da votação já tem quórum. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho a essa tribuna aqui preocupado com as emendas que foram apresentadas aqui, não com emendas que foram apresentadas. Estou preocupado com as demais emendas que não foram colocadas aqui para votação no dia de hoje. Porque só alguns apadrinhados aí do prefeito Gustavo Frutti, só os apadrinhados que vão entrar, a oposição não é minha rocha, chapa branca, mas isso é que importa, senhoras e senhores. A oposição chapa branca, o Mauro Inácio, o Dutti já está com o Rafael, mas tudo bem, você fez antes, você está certo. Agora, Salamone, para que tudo isso aqui para você, Salamone? Você é o líder do prefeito, então está justificado. Senhoras e senhores, vereador Galdino, eu não consigo entender, vereador Galdino. Por que é só Serginho do Posto? Bom, o Serginho do Posto também é o amigo do prefeito, está ali sempre tomando uma com o prefeito, conversando, trocando ideias. Então, senhoras e senhores, eu só gostaria que fosse a emenda de todos os vereadores. Será que é só esses aqui que estão preocupados com essa de Curitiba? Então, Ademir Manfro, quando a Vossa Excelência vem aqui preocupado, e é uma pessoa que é sensível, vai votar junto com o Mauro Inácio, né, que a gente sabe do trabalho do vereador Mauro Inácio. Agora, líder do prefeito, com todas essas novidades aqui para ser colocada na cidade, manda alguma coisa para o Uberaba lá, ô Paulo Salamone. Lá o prefeito passa longe. Aliás, ele esteve ontem na inauguração de uma feira, chegou atrasado, e eu fui lá, claro, no meu bairro, Paulo Salamone. E olha, vou dizer para os senhores, é lamentável, viu, senhoras e senhores? Agora que no apagar das luzes, na penúltima semana, onde poderíamos estar aqui, votando várias emendas aqui para isso, né? E nada, mas tudo bem. Eu entendo o líder do prefeito, o senhor defendeu, o senhor merece levar o seu quinhão. Parabéns. O Serginho do asfalto também merece. Em votação. O vereador Mauro Inácio pede o voto favorável à emenda. Vossa Excelência já encaminhou da tribuna. A emenda 302.002/2016. Eu voto favorável à emenda. A oposição vota contra, nem menos. Votar menos. Não. Tito, a oposição, vamos votar, vamos liberar a bancada, então. Isso, muito bem, Jair. Presidente. Está em votação. E eu quero saber qual é a oposição que é clandestina aqui.
que só tem uma oposição, pelo que eu sei. Eles estão decidindo ainda aqui. Tem uma oposição e vários líderes. Noêmia, daí, Noêmia. Vai, Noêmia. Votando, senhores vereadores. Votação. Votação encerrada. 21 votos sim, 2 não. Está aprovada a emenda. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar o voto, com a palavra, professora Josete. Senhor presidente e demais presentes. Pena que muitas vezes a gente não aprofunda o debate, tudo vira piada e a gente acaba não aprofundando as questões justamente para que a gente tenha um critério objetivo no momento de você aprovar ou rejeitar uma emenda, né? Essa foi uma emenda que foi admitida pela comissão, na sua maioria, e como eu havia dito antes, em 2014, com a nova organização na Comissão de Economia, o critério era se apresentar fonte de recurso, né, para que houvesse viabilidade na emenda. Qual é o risco que nós estamos correndo aqui? De chegar na LOA, essas emendas que foram aprovadas agora, não serem aprovadas lá na LOA, porque você não apontou a fonte de recurso. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro para os vereadores, para não causar uma falsa ilusão que porque aprovou aqui, vai aprovar lá na LOA. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque senão depois vai ter vereador reclamando lá na frente e na LOA. Então, o que eu gostaria de dizer é que, se o critério adotado, que passou a observar algumas coisas, não todas, passou a observar algumas regras que são praticadas na Câmara Federal. Na Câmara Federal. Então, algumas coisas se segue essa resolução, outras não se segue essa resolução. Até porque eu acho que é bom ficar claro que o orçamento federal ele é impositivo, né? Aqui nós não temos isso. Então, por isso que eu acho que essas questões deveriam ter sido muito bem esclarecidas aos vereadores e vereadoras, para não existir esse tipo de dúvida. Então, eu votei favoravelmente a emenda do vereador Mauro Inácio, mas estou afirmando que isso não significa que será uma emenda aprovada lá na LOA. Então, aí é uma contradição. Por isso que quando a gente aponta a fonte de recurso, a gente garante essa segurança. Bom, mas se era esse o critério que não nos foi avisado antes, por isso eu volto a reforçar que o presidente da comissão ele deveria ter chamado uma reunião com todos os vereadores e assessorias e colocar quais eram as regras. Aí, não tem regra, pior ainda. Então, de 2013, só que a gente já tinha que eu era presidente, mas que houve uma mudança em 2014. Houve mudança em 2014. O senhor tem que assumir as suas atitudes. Cada atitude da gente tem seu bônus e seus ônus. Então, o senhor assuma os ônus das suas decisões também. Eu estou assumindo, porque lá tinha uma regra que era clara para todos os vereadores. Não era uma regra que se seguia para uns e não se seguia para outros. Em 2014 mudou. Em 2014 era apontamento de recurso. E essa regra foi exigida para todos. Para todos. Tanto é que se o senhor observar meus pareceres e meus votos, eles sempre apontaram para
para o mesmo critério para todos. Então, está aqui também. Então, já que a regra não era apontar a fonte de recurso, eu não entendo por que aquelas emendas que estavam apontando fonte de recurso foram rejeitadas, ora. Se isso era um critério que não era levado em conta, aí me desculpe. Daí até que ponto nós temos uma técnica legislativa ou não? Então, se esse não era um critério prioritário, as emendas que apontaram fonte de recursos não poderiam ter sido prejudicadas, que foi o caso das minhas emendas e das emendas do vereador Tico Kuzma. Então, isso... A próxima emenda a ser votada. Qual que é? Passa a leitura? A segunda. A segunda? A emenda orçamentária aditiva 30203/2016. Adita-se uma unidade a metafísica da ação 1105, elaboração de estudos, projetos e planos. Programa Mobilidade Urbana Integrada na função 15, Urbanismo, subfunção 451. Infraestrutura Urbana programada 0010. Programa Mobilidade Urbana Integrada. Iniciativa do vereador senhor Mauro Inácio. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o autor da proposta, vereador Mauro Inácio. Vai ser uma por uma. Não foi combinado nada. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, agradecendo já a votação da emenda anterior das câmaras de monitoramento, eu quero pedir novamente o voto de vocês e dizer que o viaduto do Olhas é uma grande pedra no caminho daquela região. Foi tema de várias discussões nesse plenário, vários requerimentos, pedido de informação, até que o IPUC, no início deste ano, esteve aqui e apresentou estudos para a solução do problema, que passam por 3 esferas. Primeiro, um custo de 3 milhões, segundo, um custo de 13 milhões e o terceiro, um custo de 23 milhões. Todavia, para chegar até a execução do projeto, é necessário que se tenha um projeto. É exatamente isso que eu estou apontando nessa emenda, a execução do projeto, a meta para a execução do projeto. E nesse sentido, eu venho aqui pedir o apoio de Vossas Excelências para que possamos incluir no orçamento do ano que vem o projeto e, consequentemente, a execução da duplicação do viaduto do Olhos, que é um apelo não só daquela região, mas de toda a cidade. Considerando que a Avenida Atual do Túlio foi revitalizada, Fridolin Wolff foi revitalizada, João Fallers também, e não houve o tempo necessário para a duplicação do viaduto, que se faz muito necessário. Dessa forma, eu conto com o apoio de Vossas Excelências. Muito obrigado. Em votação. Estou seguindo a orientação da comissão, o voto é favorável. Comissão de Economia. Votando, senhores vereadores. Votação encerrada. Vinte e dois dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Para justificar. Para justificar, com a palavra a vereadora professora Josete. Senhor presidente, eu vim aqui apertar o botão, mas tinha desligado. Essa é a seriedade desse espaço aqui. Bom, eu elogio o mérito, a iniciativa do vereador Mauro Inácio, mas eu gostaria de ver como nós vamos fazer essa discussão na LOA, porque nós não estamos falando
de uma emenda simples, como era o caso da anterior, que eram 4 câmeras, né? Aqui nós estamos falando da elaboração de estudos, projetos e planos, Programa Mobilidade Urbana Integrada. Estamos falando da elaboração de um projeto para ampliar a capacidade de tráfego no viaduto da rodovia do Café, que faz a ligação entre a atual do Túlio e a João Fallers. Então, isso exige muitos recursos, né? Então, das duas, uma, né? Ou se assume como uma emenda que é só para fazer o debate mesmo, ou ela será uma emenda, né, que terá que ter a contribuição de todos os vereadores para juntar os recursos necessários para garantir a apresentação desse projeto. Então, nesse sentido, é que eu estou fazendo alerta aos vereadores e vereadoras aqui, porque uma vez que eu não tenho o apontamento da fonte de recursos para isso, na LOA pode ser que isso se torne inviável. E até fiquei surpresa, porque nas emendas que a pedido do Ministério Público, do ofício que a procuradora, o doutor Hermínia, mandou para nós, solicitando a ampliação do número de CMEIs, eu imaginei que as minhas emendas seriam rejeitadas porque não estavam compatíveis com o PPA, né, uma vez que o PPA apontava a construção de 32 CMEIs, né? E, obviamente, eu apontei um número bem mais elevado que isso. Eu imaginei que o primeiro argumento é que não estava compatível com o PPA. Não foi esse argumento para derrubar a minha proposta de emenda. O argumento é que não poderia ter sido uma emenda modificativa. Então, são alguns aspectos que eu acho que vão ter que ficar muito claros na próxima discussão das leis orçamentárias, que será a lei orçamentária anual. E espero que para esse momento seja feita uma reunião com todos os vereadores, que todos sejam esclarecidos de quais são os critérios, né, e o que será exigido ou não numa emenda e o que será, na verdade, motivo para se inadmitir uma emenda. Aí nesse momento, eu acho que se esse critério ficar claro para todos e todas, entendo que a gente retoma um debate mais qualificado e garantindo-se, de fato, que se tenha um critério bastante objetivo e que esse critério seja um critério técnico. Obrigada. Em votação, a próxima emenda. Senhor secretário, próxima para a emenda leitura. orçamentária aditiva 30204/2016, iniciativa vereador Mauro Inácio, a dita uma unidade da Metafísica na ação 1053, reforma e ampliação de equipamentos de esporte e lazer na função 27, desporto e lazer, subfunção 812, desporto comunitário, programa 006, Viva Mais Curitiba. Em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Mauro Inácio. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, agradecendo ao vereador Manfron, que já votou nas duas emendas anteriores, quero novamente pedir o apoio de vocês, dizer à vereadora professora Josete que a emenda do projeto do viaduto é no valor aproximado de 300 mil. Esperamos contar com emenda desses parlamentares, da vereadores, também com emenda federal e emenda estadual. E com relação a essa emenda agora, que pretende aumentar a meta física para a reforma e ampliação de equipamentos de esporte e lazer, visando buscar a reforma da quadra poliesportiva localizada na Administração Regional de Santa Felicidade, que em dias de chuva fica impraticável o esporte naquele local devido ao acúmulo de água e goteiras. Nesse sentido, eu venho pedir a inclusão dessa meta e, consequentemente, a busca de recursos para efetivação. Conto com o apoio de Vossas Excelências. Muito obrigado. Em votação. Orientação, eu voto favorável. Emenda do vereador Mauro Inácio.
A bancada de oposição também apoia a emenda do vereador Mauriná. Votação encerrada. 25 dos senhores vereadores com a expressão sim, 1 não, está aprovado. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, com a palavra, a vereadora professora José. Posso ligar aqui, professora? Não, não vou apertar. Saudade aqui do pastor? Do pastor? Pastor Vladimir? Cada um sente saudade de quem acha melhor, né? Eu não sinto nenhuma. Nem do pastor Valdemir, nem do Oderoso. São duas pessoas que eu não tenho a menor saudade aqui dentro. Bem, sabe que às vezes eu fico preocupada, porque tem pessoas aqui que são qualificadas e muitas vezes abrem mão de fazer o debate. E são pessoas qualificadas, que têm conteúdo. Mas elas entram na mesma lógica de alguns que não estão nem aí e preferem, né, fazer a lógica do circo, né, da tiração de sarro, do desrespeito. Isso eu lamento mais, porque tem alguns aí que já não esperam nada mesmo. Mas de alguns que têm formação, que têm acúmulo, sinceramente, eu lamento. Até porque já ouvi dizer de projetos meus que foram rejeitados na comissão de legislação por castigo. Então, aí a gente fica mesmo muito preocupada. Bom, mas voltando ao tema aqui, acho que é uma emenda importante, adequada. Ela diz respeito à reforma das dependências da quadra poliesportiva da Administração Regional de Santa Felicidade. Então, acho que é importante, né, uma emenda importante para a comunidade. Aproveitando que me resta ainda 3 minutos, eu gostaria de esclarecer um aspecto aqui. Uma das minhas emendas foi rejeitada e ela dizia respeito à construção de mais portais do futuro. E nós, no momento da negativa, foi dito que já existia uma ação que era a construção de clubes da gente, né? No PPA, nós podemos observar que são iniciativas diferentes. Tanto né, que estava previsto lá implantar 9 centros integradores do Portal do Futuro, e também estava previsto construir o Clube da Gente do Tatuquara. Então, eram 2 questões diferentes, até porque o Portal do Futuro ele tem um outro caráter. A ideia do Portal do Futuro é atender mais a juventude, né? Com programas além da área esportiva, mas de cultura, né, de outros aspectos importantes para o desenvolvimento da juventude. E até dentro das possibilidades com cursos de formação profissional. O Clube da Gente ele tem uma outra característica, que é atender a comunidade como um todo e apenas na área esportiva. Então, também achei estranho que houve, no parecer, a rejeição da emenda, dizendo que, como já havia o código de Clube da Gente, não teria o porquê colocar a questão do Portal do Futuro. Então, acho que também aí houve um equívoco por parte do parecer do relator, e entendo que essa nossa emenda poderia ter sido admitida.
porque eu acredito que nós precisamos, sim, de mais equipamentos para atender a juventude. Porque muitas vezes nessa casa aqui se fala em segurança pública, se pautando apenas a questão da repressão. E segurança pública, ela tem um caráter preventivo, que é muitas vezes muito mais barato e mais interessante do que apenas a repressão. Então, nesse sentido, segundos para concluir. Projeto do Portal do Futuro, que é um projeto de iniciativa do governo federal, diga-se de passagem, né, uma proposta construída pelo governo federal, e os recursos são repassados aos municípios quando assinam convênios. A ideia é a gente garantir espaços de convivência com a juventude, espaços que eles tenham outras oportunidades, justamente para nós não precisarmos chegar na segurança pública com o caráter de... Para encaminhar, ou melhor, para justificar o voto, vereador Aldemir Manfron. Eu não, José. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, só justificando o meu voto, então, está aí ó, uma prova muito tranquila, consciência muito em paz. Mauro Inácio, Vossa Excelência sempre conte comigo quando eu trazer obras e benfeitoria para a Regional de Santa Felicidade, que atende os 14 bairros. Então, só justificando o meu voto, na reforma da quadra da cidadania, é uma briga velha da gente, e graças ao nobre colega Mauro Inácio, conseguiu fazer essa costura e colocar na lua, e eu acredito que, se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui novamente para executar depois essas obras, não somente o vereador Manfron, mas a Vossa Excelência também, Mauro Inácio. E a câmera nas ruas, desde o tempo também, e o viaduto da Olhos, você vê como é gozado as coisas, né? O que nós trabalhamos na época, eu com o vereador Goski, para poder trazer de fato o alargamento do viaduto da Olhos, foi uma loucura. Trabalhamos muito, desde a gestão do Rafael Greca, do Cássio Taniguchi, do Beto Richa e do Luciano Dutti. Então vamos esperar que o ano que vem, como não conseguimos contemplar agora com o nosso prefeito Gustavo Fruit, esperar que o ano que vem, independente de quem esteja administrando a cidade de Curitiba, de fato a gente venha poder contemplar essa reivindicação tão antiga, que de fato venha atender não somente a comunidade da Regional de Santa Felicidade, mas todas as pessoas que por ali trafegam. Muito obrigado. Próxima emenda a ser votada. Emenda orçamentária aditiva 302.00009, 2016, iniciativa vereador Serginho do Posto. As três já foram. E vereador Paulo Salamuni. Adita 4 quilômetros, a metafísica da ação 1100. Execução de pavimentação alternativa em vias do município, inclusive em parceria na função 15, urbanismo, subfunção 451, infraestrutura urbana, programa 0010, mobilidade urbana integrada. Em votação. Caminhar. Para encaminhar, com a palavra, vereador Serginho do Posto. Eu cedo, o vereador pediu primeiro ou pode ser eu? Pode ser? Vossa Excelência pode encaminhar. Senhores, é muito importante o que eu quero dizer aqui para que não fique e paire qualquer dúvida em relação à fala da professora. Primeiramente, não mudamos regra nenhuma. 3 sessões para recebimento de emendas. Todos os vereadores podiam apresentar suas emendas. Ponto pacífico. Nós não temos uma regra. A regra que nós temos na economia é de observar processo legislativo, mérito, que muitas vezes não é considerado nesse caso, o mérito é uma outra, e
a questão da técnica legislativa na elaboração da emenda. A vereadora não falou em momento algum que as emendas dela foram rejeitadas. Qual vereadora? Qual vereadora professora Josete. Não falou em momento algum, vereadora, que a senhora colocou suas emendas como emendas modificativas. Não cabe na LDO emendas modificativas, apenas emendas aditivas, vereadora. A senhora tem experiência, vereadora. A senhora tem experiência. Há controvérsias. Vereadora, a senhora tem experiência, não faça esse jogo aqui. A senhora fez um jogo com as pessoas. Que é isso? Vamos, assim, eu admiro a senhora, tem capacidade, entendimento, inteligência. Agora não faça isso com o plenário. Muito desagradável para a gente. Diminui a comissão, diminui todos os esforços que nós temos, diminui o trabalho da comissão, que tem técnicos aqui na Câmara que nos auxiliaram o tempo todo nessas emendas, inclusive a assessoria da Vossa Excelência. Então não faça isso, vereadora. É muito triste, eu fico muito chateado em ver um debate se tornando um debate raso, porque não foram admitidos, porque houve equívoco. Fala, equivoquei e coloquei como modificativa, não tem problema algum. Agora a senhora dizer para as pessoas, não pode porque não foram esses elementos, estão bem claros os motivos da rejeição na Comissão de Economia. Então nós temos que deixar os pingos nos is, nós temos que deixar bem claras as coisas. Vereadores, está aqui, nós aprovamos, enquanto vereadores, 400 quilômetros de metas de asfalto no plano plurianual, 400. Prefeito mandou para esta casa para o ano que vem 6 quilômetros. O que os vereadores estão propondo aqui, vereador Noé, vereador Paulo, vereador Serginho do Posto, é que nós ampliemos esta meta de 6 quilômetros com mais 8, 14 quilômetros pelo menos, porque nós teremos que aprovar as nossas emendas o ano que vem, e essas emendas estariam cobertas pela meta. É simples o entendimento, é simples, não tem vantagem alguma. Nós estamos fazendo uma emenda coletiva que todos os senhores, vossas excelências, poderão colocar 100 metros, 50, 200 ou 1000 metros que estarão abarcadas, além dos 6 quilômetros que o prefeito previu. O prefeito, em 2014, quando enviou o plano plurianual, ele estabeleceu uma meta de 400. Nós estamos bem aquém do que foi apresentado. Então, esse esclarecimento bem simples aos senhores. As emendas foram rejeitadas porque tem um problema de técnica. Usei a mesma metodologia quando a vereadora foi presidenta da Comissão de Economia. Ela foi a presidenta da Comissão de Economia. E ela colocou na emenda do professor Galdino, que hoje se tornou realidade o centro, vereador Chico, Vossa Excelência, que é um excelente vereador nesta Câmara, o que eu posso dizer? O vereador Galdino colocou no PPA a meta, o ano passado indicou a emenda, prefeito executou a obra. Tudo correto, ponto. É isso. Então, muito claro e objetivo, não precisamos chegar nesse ponto. Não precisamos. Essas emendas estão totalmente justificadas, embasadas numa questão técnica legislativa. Nós fizemos exatamente o que o Congresso faz, que muitas capitais fazem, e, diferentemente da LOA, nós não precisamos apontar dinheiro, ou seja, o recurso para esta meta. Apontamos somente a meta. É simples o entendimento. Então, nesse sentido, encaminho todas as emendas. O vereador Zé Maria pediu para que eu não discutisse, mas eu precisava esclarecer isso ao plenário. Todas as emendas que estão aqui, de diversos vereadores, podem ser aprovadas. Se a LOA não contemplar o recurso, não será executado. É simples. Encaminhamento com a palavra, vereador Chicarelli. Na sequência, depois, Jorge Bernardi. E na sequência, Chico do Uberaba, por gentileza. Quero parabenizar o vereador Sérgio, ao qual tenho a maior admiração. Sérgio, tá certo que Vossa Senhoria é conhecido lá no Cajuru, eu ando bastante, por um vereador que realmente faz bastante asfalto. Tá certo que nessa gestão Vossa Senhoria teve alguma dificuldade,
Algumas emendas de Vossa Senhoria foram cumpridas com muito suor de Vossa Senhoria no centenário, quero parabenizá-lo, né? Inclusive, alguns colegas já estão chamando Serginho do asfalto, né? Lógico que é carinhoso, mas fiquei atento à vossa explicação, compreendo, mas não entendo, né? Se tudo aquilo que foi desejado num plano plurianual e não foi cumprido, a gente pudesse colocar como emenda, seria fácil, né? Então, CMEIs é meta. CMEIs, então, seria, né? Seria coisa mais fácil colocar agora na lei de diretrizes. E assim por diante. CMEI, asfalto, muitas coisas que o Gustavo sonhou numa administração que infelizmente não deu certo, né? Ou pelo menos a população vê isso, né? Eu sempre escutei jornalista, analisei, e todo mundo sabe que o prefeito que tem menos que 50% de preferência, não é nem 14% ou 10%, Chico do Uberaba. O prefeito que tem menos de 50% de pesquisa de referência, de Ibope ou de pesquisa, não tem chance nenhuma, ou chance muito pequena para disputar um pleito eleitoral, Vossa Senhoria sabe. É só pôr a mão na consciência, né? Até comento que eu vou até corrigir, eu achei alguns eleitores que vão votar no Gustavo, né? Porque eles devem uma obrigação ou outra, mas dizem que não vão conseguir convencer ninguém, né? Achei muito na cidade. E quando a Vossa Senhoria coloca agora com o Salamone 4 quilômetros de asfalto para uma meta, né, uma lua que dá 6 quilômetros, e no ano passado foi feito 6 também, né, pelo menos asfalto novo desde o começo, com galeria. Então vê que isso aí é uma enganação, entendeu? Eu acho, se estiver errado, né, talvez seja uma condição que Vossa Senhoria se dará bem lá na paróquia, falando, né? Olha, eu prometi mais 4 metros. Me desculpe, o Serginho vai poder defender, né? São pessoas que não vão entender do que nós entendemos aqui e vão engolir, né? Que eu acho justo, né? Nós não fazemos essa política que eu acho de enganação. Não fazemos, né? Quando eu entrei aqui, os meus assessores que trabalhavam com o vereador falaram: vai lá na regional vendo que vai sair obra, vamos lá distribuir papelzinho. Não faço e não aceito essa política de enganação. Não aceito. Enganar o povo, ele já está cansado de fazer isso, né? Ainda bem que o Gustavo Frutti nessa gestão, é um dos aspectos bons dele, hein, vereador Salamone. Ele cortou e está cortando muitas coisas erradas, usar agente comunitário, né, para fazer campanha. Espero que esteja cortado, né? Distribuir informações privilegiadas, foram uma das coisas boas que eles fizeram, entendeu? Então eu tenho que elogiar. Então eu não posso concordar e vou votar contrário à sua emenda do vereador Salamone. Para encaminhamento, com a palavra, vereador Jorge Bernardi. Vossa Excelência, como é líder, vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente. Vereador Jorge Bernardi, um instante, por gentileza. Vossa Excelência vai falar. Então, daí ninguém mais poderá falar da oposição, porque Vossa Excelência está usando o horário. Senhor presidente, existe oposição nesse parlamento? Pois é, vereador Chicarelli é da oposição. No caso de defender a própria emenda, pode. Mas vamos lá, vereador Jorge. 5 minutos. Fale antes de liberar, antes que ela saia de lá. Vereador Jorge Bernardi, pode falar. Senhor presidente, senhores vereadores, a princípio já quero deixar liberados os 2 vereadores da bancada de oposição, Chicarelli e Chico do Uberaba, porque eles... Obrigado, Jorge, mas eu não faço parte da oposição ainda, viu? Os 2 vereadores... Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o líder do executivo aqui, o vereador Paulo Salamone, e também o presidente da Comissão de Economia, de Orçamento, de Tomada de Contas, vereador Serginho do Posto. Graças ao líder do senhor prefeito, nós não passaremos uma vergonha o ano que vem.
Imagine, 6 quilômetros apenas de Antipó, uma cidade que tem mais de 5.000 quilômetros. Tem alguns loteamentos que são clandestinos e chega a 5.000. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que nós, da bancada de oposição, vamos votar favorável com o líder do prefeito. Porque ele está salvando o prefeito da próxima legislatura, que certamente não será esse prefeito que nós temos aí, não é mesmo, vereador Sabino? Então, parabéns, Serginho. E quero parabenizá-lo, você não foi meu aluno de processo legislativo, temos o Toninho da farmácia que foi, a Noêmia e o Cacá, mas você, o vereador Serginho, deu uma aula aqui dessa tribuna. Então, meus parabéns. Exatamente, o processo legislativo, quando se trata de uma lei de diretrizes orçamentárias, você apresenta emendas aditivas, no sentido de complementar, porque isso são diretrizes orçamentárias. Ora, quem estabelece as diretrizes é o chefe do Poder Executivo. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Quero dizer que a bancada de oposição vai votar favorável a todas as emendas, com exceção do Chico e do Ticarelli, que são rebeldes por natureza, e eles são livres para tomar as decisões que acharem melhor, de acordo com suas consciências. Então, a vereadora Noêmia, esperamos que essa bancada cresça, vereador Sabino, que Vossa Excelência e outros vereadores façam parte da bancada, que também que a bancada do PSD venha se somar à oposição, que a bancada do PSDB também venha se somar à oposição, e estaremos votando favorável a essa emenda que acrescenta 4 quilômetros à metafísica de Antipó, também uma unidade de projetos de mobilidade urbana, a emenda seguinte de iniciativa do vereador Paulo Salamuni e as 3 emendas da vereadora Noêmia Rocha. Estaremos votando favoravelmente. Única exceção da nossa bancada são o vereador Chico e Ticarelli, que eles são poderosíssimos, né? Ninguém consegue dominá-los, então eles votam de acordo com as suas consciências. Muito obrigado. Em voto. Para encaminhar o vereador Chico do Uberaba. Ele ainda não faz parte da bancada de oposição. Se fizesse, estaria fora. Bem que eu gostaria, presidente, de fazer parte já da bancada da oposição. Mas é situação, então? Não, também não sou situação. É situação difícil. Situação crítica a minha situação. E só não pude porque o Bruno Pessutti e o nobre vereador Luiz Felipe, que são bastante amigos do prefeito, então daí eles não querem fazer parte da oposição, né? Então, bem amigos dele, então eu respeito. Mas quero parabenizar aqui o Serginho do Posto, que pela primeira vez eu vi a sua postura aqui, até passar uma descompostura aqui em vereador, aqui na tribuna. Falei, puxa vida, Serginho, você está ficando fera, Serginho. Ficando bom, hein? Mais 4.000 quilômetros, Paulo Salamuni. Aonde o senhor vai colocar tudo isso de asfalto, Salamuni? No Campo de Santana e no Tatuquara. Lá na 4 quilômetros, Salamuni. 4 quilômetros de asfalto. Lá no bairro do Uberaba, na rua Doutor Gonzaga de Campos, Paulo Salamuni. Foi designado verba para fazer a melhoria no asfalto. E o seu prefeito, Gustavo Sumido Frutti, está dando o calote nos moradores do bairro do Uberaba. E a gente vem aqui aprovar 4 quilômetros para Vossa Excelência. Só porque o senhor é o líder do prefeito. Então, senhoras e senhores, é difícil de entender por que é que talvez o seu McDonald's lá, que é o cara, Celso Torquato, que agora
tá batendo nas regionais aí e impondo pros pelegos lá. Ou vocês estão com Fruit, ou vocês estão fora. Veja o que aconteceu com o Luciano Dutti, né? Então, senhoras e senhores, isso nos preocupa. E vê o tamanho da incompetência. E bem falou o vereador Jorge Bernardi aqui, para complementar um pouco, parabenizando o Paulo Salamone, para que se mostre... Presidente, Ailton Araújo, me garantir a palavra aqui, presidente. O líder do prefeito fica nervoso. Senhor presidente, o líder do prefeito deve ser muito fã do Celso Torquato, que agora foi designado para ir para as regionais e pressionar os pelegos que estão lá, os coitados que estão lá. O senhor tem quantos lá, o Paulo Salamone? Nenhum? É, porque tem vereador aí que... Vereador, Vossa Excelência deve encaminhar a votação. É favorável ou contrário, por favor? Para encaminhar, seu presidente. Para encaminhar, seu presidente. Então, esses 4 quilômetros aí, que o senhor manda lá, 100 metros só para Vila São Paulo, no bairro do Uberaba, Paulo Salamone. O senhor tenha piedade dos moradores do bairro do Uberaba. O senhor tenha compaixão dos moradores do bairro do Uberaba, do Guabirutuba, do Jardim das Américas. Mas o encaminhamento para essa votação, senhoras e senhores, temos que votar a favor, porque se não votar, quem será prejudicado são os moradores da nossa cidade. Não é isso, Jorge Bernardi? Eu ainda não faço parte da bancada da oposição, mas já me considero dentro, Jorge Bernardi, para lutar em nome dos curitibanos, os coitados que aí estão pagando os seus impostos e não estão vendo obras. Olha a que ponto chegamos. Rafael Greca, quando foi prefeito dessa cidade, é um dos que mais fez asfalto para essa cidade. Quizás ele volte ainda a ser prefeito dessa cidade. Então o encaminhamento, senhoras e senhores, é para que vote a favor, porque se não votar a favor, quem vai sofrer são os moradores. E o Serginho do Poço, que tem aqui um quinhão lá no bairro do Uberaba. Não corte, presidente. O senhor está com o dedinho seco para me cortar aí, presidente? Por favor, presidente. Tira o dedo daí, presidente. Olha só. Estamos preocupados, hein? Curitiba, ano que vem, voltará a ser uma cidade. E essas merrecas aí de asfalto vai acabar. Teremos asfalto de verdade. Em votação. Para encaminhar a votação, vereador Kiko Kuzma. Senhor presidente, vereadores. Segura lá a votação. Isso para encaminhamento, vereador Kiko Kuzma. Pode falar. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na realidade, a discussão dessa emenda sobre asfalto ou não, eu concordo com a vereadora professora Josete, deveria ser mais aprofundada. Recebemos diversas demandas da sociedade, principalmente em razão das creches e dos CMEIs. Recebemos aqui o ofício do Ministério Público, todos os vereadores receberam. Recebi o ofício do Conselho Tutelar, pedindo para aumentarmos a quantidade de CMEIs previstos para o ano que vem, que são apenas 5. No entanto, esta casa optou por apresentar e aprovar esta emenda do asfalto. Aqui, vereador Serginho do Posto, concordo em partes com a explicação de Vossa Excelência sobre a rejeição das emendas. Confesso aqui que a minha assessoria, eu mesmo conversei com a assessoria da comissão e a comissão orientou para não apresentar uma fonte de recurso, porém, tendo outros entendimentos anteriores, dos anos anteriores, resolvemos apresentar uma fonte de recurso ou uma fonte para substituir a emenda apresentada. Porém, como Vossa Excelência, vereador Serginho do Posto, considerando a resolução do Congresso Nacional
para aprovar ou não as emendas, Vossa Excelência, no meu caso, emendas aditivas, poderia ter aprovado as emendas parcialmente, assim como faz o Congresso Nacional. Ele rejeita e aprova parcialmente. Nesse caso, Vossa Excelência poderia ter aprovado parcialmente e poderíamos estar votando aqui, vereador Manfron, a nossa emenda que queria que incluísse na LDO mais 5 CMEIs, além dos 5 CMEIs previstos no ano que vem, e também uma emenda que previa a construção de mais uma quadra coberta, além das 2 previstas no orçamento, que seria a quadra coberta da Escola Municipal Arapongas, vereador Paulo Salamone, que está presente no plano plurianual, já foi respondida pela Prefeitura, no entanto, ainda não saiu do papel. Então, essas seriam as emendas que nós apresentamos e gostaríamos de estar discutindo aqui. Porém, vereador Paulo Salamone, é importante observar o vereador Manfron, quando ele fala do acordo, realmente neste ano não houve acordo, mas sempre havia uma orientação da base do prefeito para não apresentar as emendas LDO, que aquilo que o vereador quisesse seria apresentado na lei orçamentária. Tanto é que, se Vossa Excelência buscar, o vereador Chaginho colocou, eu acho que a única emenda realmente aprovada nos últimos 3 anos foi a do vereador professor Galdino. Inclusive, eu busquei emendas que apresentei em 2013, que foram aprovadas na Comissão de Economia, e Vossa Excelência pediu para eu retirar, que não iríamos aprovar nenhuma emenda de 2013. Então, o vereador Manfron está parcialmente correto quando ele fala que havia orientações. Esse ano realmente não houve nenhum acordo, nenhuma orientação. Porém, os vereadores, como vinha aquela orientação dos anos anteriores, optaram por não apresentar emendas. Então, eu aqui, como líder do bloco, vereadora Julieta Reis, não consultei, vamos votar prós-DEM, eu, vereadora Julieta e vereador Sabino, vamos votar favorável a essa emenda, mas mais uma vez falo que o vereador Serginho do Posto, a própria Comissão de Economia, poderia ter feito emendas, então, colocando os CMEIs, colocando outras questões que a população colocou, já que não precisaríamos colocar um recurso, não precisaríamos dizer de onde que viria essa fonte de recurso. E aqui, vereador Paulo Salamone, faço uma observação que tentei também, junto à comissão e à assessoria da Comissão de Economia, se esforçou para conversar com a Secretaria de Educação sobre as creches contratadas ou antes conveniadas com a Prefeitura, para podermos apresentar emendas em relação a este assunto na LDO. Porém, não tivemos retorno. A Secretaria de Educação, por meio do seu superintendente, o Antônio, não respondeu esta comissão e não respondeu esse vereador até o dia de hoje. Então, não pudemos apresentar emendas nesse sentido, para que se ampliasse o número de convênios com as contratadas, para que, de uma forma ou de outra, consigamos diminuir a fila das creches na cidade de Curitiba. Obrigado. Em votação. Senhor presidente, enquanto acontece a votação, eu quero fazer um registro votação, à casa. eu voto mais. Vossa Excelência pode fazê-lo. Como que é? Senhor presidente, nós deveríamos mudar a sessão de manhã para a tarde, porque os vereadores ficam bem mais humorados. Votação encerrada. 23 votos sim, 2 não, está aprovado. Próximo projeto. Próxima emenda. Lei Orçamentária Aditiva 302010, 2016. Iniciativa vereador Paulo Salamone. Adita uma unidade a metafísica de ação 1105, elaboração de estudos, projetos e planos. Programa Mobilidade Urbana Integrada, na função 15, Urbanismo, subfunção 451, Infraestrutura Urbana, Programa 010,
Programa Mobilidade Urbana Integrada. Em votação. Bom, já foi devidamente debatido, é o mesmo assunto anterior. Eu abro mão disso. Senhores vereadores, deverão registrar seus votos. Orientação, voto favorável. Senhores vereadores, votando por favor. Votação encerrada. 25 votos sim, 2 abstenções, 1 não, está aprovado. Próxima emenda. Emenda orçamentária aditiva 302-011-2016. Iniciativa vereadora Noêmia Rocha. Adita 1.000 metros a metafísica da ação 1099. Implantação de calçadas nas vias públicas do município, na função 15, urbanismo, subfunção 451, infraestrutura urbana, programa 010, mobilidade urbana integrada. Acho que é o mesmo caso anterior, debatido aqui. Então, encaminhar. Deixa eu ver aqui, só um instante, vereador. Para encaminhar ou o vereador Jorge Bernardi ou a vereadora Noêmia pelo bloco. A vereadora Noêmia pode encaminhar como autora. Não, mas ela... Não há necessidade, é o vereador Jorge. Então, em votação. A orientação é o encaminhamento, senhor presidente. Vossa Excelência pediu, Vossa Excelência está fora do bloco. Estamos votando a oposição favoravelmente às emendas da... Estou aguardando que o Chicaré não vai poder encaminhar, senhor presidente? Se não puder, eu quero encaminhar. Já está a votação, Chico. A emenda? Chico, já está em votação. Pode. Pelo PMN e PSD. Vereador Chico do Uberaba. Segura a votação. Segura a votação. Está lá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, veja que a emenda orçamentária da nova vereadora Noêmia Rocha adita em 1.000 metros de calçadas na cidade de Curitiba. Parabéns, nobre vereadora. Iremos votar a favor, sem sombra de dúvida. Eu não sequer vi 1 metro de calçada nessa gestão, a não ser umas gambiarras feitas aí, alguns anéis aí nessa cidade. Mas espero que esses 1.000 metros aqui sejam calçadas de verdade, que as pessoas possam caminhar sem perigo de... Dá licença, Bruno Pessutti. Nossa, como incomoda os vereadores da casa, é o chegar nessa tribuna, quando não é o Salamune, é o Pessutinho, né? O seu funcionário mora no bairro do Uberaba. Eu estou preocupado com o teu funcionário lá, Pessutti, né? O teu funcionário, o teu assessor, mora no bairro do Uberaba. Estou preocupado, porque lá não tem calçada, não tem nada. Aliás, eu acho que o prefeito nem sabe, né? Ele caiu ontem lá no bairro do Uberaba, não sei como. Todo mundo perguntou, o senhor é prefeito? Ele ficou se olhando, né? Mas o senhor estava do lado dele lá, né? Mas é claro, escuta, eu moro no bairro do Uberaba. Ele deve estar levando os impostos lá para o Salamone. Entendeu? E o senhor é o dodói dele, aí o Interpalácios. O playboy ali de apartamento, ele fica nervoso. A Josete vai conversar com você depois aí, tá bom? Você fique esperto. Senhor presidente, o encaminhamento é óbvio que tem que votar a favor. Me preocupa porque realmente não tem calçadas, foi deixado essa cidade a desejar, com a infraestrutura, tanto de asfalto, quando eu vejo aprovar 1.000 metros, 4.000 metros de asfalto aqui. E a gente sempre, eu há muitos anos, como muitos vereadores aqui pensava em querer ser vereador, eu já tinha a intenção de ser vereador e trabalhava para isso, entendeu? E digo para os senhores, eu quando não era vereador, eu fazia muito mais do que um vereador hoje.
Não porque o prefeito não prestigia nem o vereador. Só uma meia dúzia de amiguinhos dele do coração que são privilegiados. Né, Manfro? Você gosta. Senhoras e senhores, a preocupação, agora mesmo falava com o Toninho ali na Vila Verde, ele me explicava. Mas também os caras vão tirar foto do lado do buraco errado, dizia que o Chicarelli, o buraco do asfalto novo não pegou, só pegou na parte velha. Mas o Chicarelli também está atento. Ele roda a cidade de Curitiba. E tem que tirar o chapéu pro Chicarelli. Meu Chicarelli, você tem todo o meu respeito pelo seu trabalho, Chicarelli. E a gente que roda os 75 bairros da cidade de Curitiba, talvez vocês podem levar na brincadeira, mas é verdade. Senhoras e senhores, a situação é crítica da nossa cidade. Aí o prefeito dizer que não tem dinheiro, cadê o dinheiro da arrecadação? Onde é que ele colocou? Dizer que a crise, ele teve apoio do PT, né? A Gleisi foi lá na campanha dele, agraciou ele, Paulo Bernardo, todo mundo. Cadê o dinheiro dessa gestão? E isso nos preocupa muito, senhoras e senhores. Mas eu vou aqui votar a favor, sim, é óbvio que alguma coisa tem que deixar algum legado dessa gestão. Não pode ser essa gestão sem não fazer nada. As unidades de saúde, presidente, falta aquelas paletinhas para poder fazer exame na garganta das crianças, presidente. Entendeu? Então a situação é muito crítica. E com a liberação do Jorge Bernardi, embora não faça parte do bloco da oposição ainda, mas eu vou votar a favor, Jorge, pela sua liberação também, que eu me considero, por mais que o meu amigo aqui, o Felipe Braga Cortes e o Pessotinho não queiram que eu faça parte, porque eles são da base do prefeito, aí tem que, né? O que é, Carla Pimentel? Tá bom, senhoras e senhores, obrigado. O vereador Chico do Uberaba é líder do bloco PMN, PSD, do qual fazem parte Jairo Marcelino, Felipe Braga Cortes e Bruno Pessutti. Solta a votação. Em votação. Orientação, eu voto favorável. Você está no mesmo bloco que ele nem sabia. Alguém é do Country Club do Uberaba. Votando. Votação encerrada. 24 votos sim. Justificar o voto. 24 votos sim, um não, está aprovado. Para justificar o voto contrário, o vereador Chicarelli. Justificar o voto, porque, inclusive, eu votei contrário à ilustre vereadora Noêmia Rocha, na sua emenda. Nada pessoal, vereadora. Né? Vossa Senhoria e sua equipe, né? Eu sei da categoria que tem em fazer emendas, projetos, em pareceres, mas a minha crítica é a mesma, né? Como se conversa, acerta, né? E programa 1.000 metros de calçadas para o ano que vem, né? Para um líder de prefeito que nem sabe se vai ser o líder do próximo prefeito, se vai ser o prefeito, né? Na lei de diretrizes. E também porque queria agradecer o Chico do Uberaba, falou que eu ando bastante. Acabando a sessão, eu estarei lá na Fazendinha. Lá sim, lá foi feito pelo menos uns 100 metros de calçada, vereador Chico do Uberaba. Achei. Mas a obra lá já estava orçada, planejada e licitada pelo governo anterior. Em frente à regional, Vossa Senhoria sabe. Foram sim feitos nessa gestão no primeiro ano com o PAC da Copa, aproximadamente uns 4 a 5 mil metros de calçadas. 4 a 5 mil, vereador Chico do Uberaba. Orçadas, planejadas, locadas recursos pelo governo anterior. Pasme, pelo atual governo, orçado, licitado, planejado e feito
eu até convoco o líder do prefeito aqui, que ele me dê e apresente 100 metros de calçada que foi feito nessa cidade. 100 metros. 100 metros. Não estou pedindo nem 1000 metros. Então, calçadas. Então, eu desafio o Hélio Verbinski da comissão, Johnny Chico, os caras que mais entendem, me apontar fora as obras da Copa e o que foi planejado pela gestão anterior. Me dê 100 metros. Agora a vereadora Noêmia, me desculpe, vem colocar aqui 1000 metros de asfalto, calçado. Isso é uma gozação, vereadora. É uma gozação com esse parlamento, prometer coisas impossíveis. Então é nesse setor, na enganação que se passa a ser essas emendas aqui, é que eu votei contrário, entendeu? Desculpa, mas é verdade. Então, fico bem à vontade, gostaria que vinha aqui achar, eu lembro bem quando começou o programa de calçado, o vereador Pessotinho lembra bem, trouxe o senhor Mesquita aqui, falando que ia arrumar as calçadas perto do HC, que estava tudo estragado, que passava cadeirante, que caía, que o Luciano Dutti era uma porcaria, que não fazia calçada. Fui lá essa semana para você ver, os deficientes continuam caindo lá perto do HC, cheio de buraco. O Mesquita vai continuar empurrando o seu filho aí por calçadas boas para a cidade toda. E as calçadas não estão arrumadas nem lá ainda até agora. Vossa Senhoria sabe. Tudo uma enrolação, uma falácia. Tudo. Não há 100 metros de calçada. Inclusive, o Chico do Uberaba criticou aqui a avenida ali do Uberaba. É uma nova modalidade de recuperar ruas. Não se recupera as ruas com recicladoras, não se faz nem 1 metro de calçada em volta das ruas recicladas. Né? O senhor sabe bem que a avenida lá do Uberaba... Salgado Filho, na gestão anterior, bem ou mal, feita, deixou o recurso planejado, locado, e foi feita a calçada bem ou mal. Então os comerciantes ainda brigaram com o prefeito anterior. Então é isso, senhores. Chega de enganação do povo, o povo não aguenta mais. O senhor secretário fará a leitura da próxima emenda. Próxima emenda orçamentária, iniciativa vereadora Noêmia Rocha, emenda orçamentária aditiva 302-0012-2016, adita 4 km a metafísica, ação 1100, execução, pavimentação alternativa em vias do município, inclusive em parceria na função 15, urbanismo, subfunção 451, infraestrutura, programa 0010, mobilidade urbana integrada. Em votação. Senhores vereadores podem registrar seus votos. Eu voto favorável. Solicitar os vereadores que venham votar para o obséquio. Votação encerrada. 23 votos sim, 1 não. Está aprovado. Senhor presidente. Para a justificativa do voto, com a palavra a vereadora professora Josete. Senhor presidente, isso que eu ia perguntar, era possível saber quantas emendas? Uma emenda falta? Então, solicitar que na sequência teremos a reunião da Comissão de Legislação está de pé. Senhor presidente e demais presentes, votei favoravelmente, mas com aquela observação anterior. Não havendo apontamento de fonte de recursos, não saberemos da possibilidade da aprovação dessa emenda em segundo turno. Eu gostaria só de fazer um destaque aqui, que eu acho que é importante que todos os vereadores possam se inteirar, porque, óbvio, eu sei que para muitos aqui o que interessa é a sua emenda na LOA. Então, além de todas as preocupações que eu tenho no orçamento, acho que essa também é uma pertinente, né, uma vez que existe um acordo de que num valor X o Executivo vai cumprir as emendas.
Então, é importante lembrar que para esse ano 2016, a reserva de contingência correspondia a 0,7% no mínimo da receita corrente líquida. Isso correspondeu a 46.500.000 reais. Então, dentro disso, havia um valor destinado a essas emendas dos vereadores, as emendas que normalmente, pelo menos no ano passado, foi de 700 mil reais. E há uma preocupação, porque nós temos no artigo 19 do projeto da LDO para 2017 o seguinte teor: a reserva de contingência será constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, que no projeto da lei orçamentária anual equivalerá no mínimo a 0,3% da receita corrente líquida, para atender às determinações da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Então, sei que está escrito no mínimo, mas pelo menos nos levanta uma sinalização. Se era 0,7 e agora está em 0,3, nós teremos uma receita corrente líquida provável de 6.928.994.000. Isso significará em torno de 20.786.982 reais. Se nós mantivermos o mesmo valor do ano passado, sem que haja correção, fazendo um cálculo, nós teríamos 38, porque são 38 vereadores, vezes 700 mil. Isso significa 26.600.000. Isso quer dizer que, se a reserva de contingência ficar com esse percentual de 0,3, nós teremos um recurso menor do que o recurso destinado para as emendas parlamentares. E, obviamente, a reserva de contingência, ela tem que ter um mínimo para atender às situações que podem ocorrer de calamidade, de urgência na cidade. Então, das duas, uma. Ou vai haver uma outra fonte de recurso para as emendas parlamentares, ou vai haver uma redução drástica desse valor por vereador. Então, essa é uma dúvida que eu gostaria que o líder do prefeito pudesse estar nos respondendo, se não hoje, amanhã. Então, na sequência, vereador Paulo Salamuni, eu vou fazer esse questionamento para a sua assessora, para ela lhe passar, tá? Obrigada. Senhor secretário, fará a leitura da próxima emenda para a votação. A emenda orçamentária aditiva 302.013 de 2016. Adita uma unidade de metafísica, ação 1010, construção de equipamentos sociais, função 08, assistência social, subfunção 244, assistência comunitária, programa 0001, programa Curitiba Mais Humana. Iniciativa, vereadora Noêmia Rocha. Em votação. Encaminhar, senhor. Para encaminhar, vereador Chico do Uberaba. Parabenizar o vereador Hélio Verbinski pela atuação no Uberaba. Parabéns, vereador. O que foi, Playboy, que eu não escutei? Eu sei. Não é para você. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. A emenda orçamentária da nobre vereadora
Noêmia Rocha, e que, infelizmente ou felizmente, vereadora Noêmia, poderia ter saído há muito tempo, mas dada a incompetência dessa gestão, ela está saindo no final. Mas antes tarde do que nunca, que é a creche do vovô, da vovó. Isso já foi discutido já no segundo ano desse mandato. No primeiro, né? Nós discutimos lá. E a importância, nós fomos derrotados por um voto. Lembro muito bem, o voto Minerva do Paulo Salamone nos traiu naquele dia. E ele, como não vai ficar vovô, nem ficar velho, e não precisa ficar do lado dos velhinhos, acabou votando contra a gente. Foi o voto Minerva. Não. Votou contra Salamone. Vossa Excelência não aceite os apartes. Vossa Excelência está com a palavra. Bom, seja lá. Então tá bom, dessa você deve estar fora, Paulo Salamone. Eu não tenho bem certeza, mas você deve estar fora dessa. Espero que um dia você não fique velhinho. Mas a importância, senhoras e senhores, as casas que tem hoje na cidade de Curitiba, a maior delas são particulares, e o município, mais uma vez, ela falta para com os curitibanos, falta para com os idosos. Muito pouco. Nós temos que ter muito e muito mais casas de idosos na nossa cidade. E a importância dessa casa agora, Noêmia, nos 45 do segundo tempo, porque amanhã temos uma sessão, aí volta o mês de agosto, já é véspera de eleição, todo mundo já preocupado para ir para a rua. Mas de qualquer forma, nobre Ademir Manfron, está aqui a casa para o vovô, o lar para o vovô, que será, é claro que isso aqui vai ser para o próximo prefeito. Já vai entrar com o pé direito para poder construir esse lar do vovô, que essa gestão incompetente não teve como fazer. Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Noêmia. Para encaminhar, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereadores e vereadores. Eu só quero ressaltar a importância dessa emenda. Como foi dito aqui, creche do vovô é uma proposta que já está sendo conversada com a Fundação de Ação Social, já tem um grande avanço, é uma luta desde o primeiro mandato. No primeiro ano de 2012, perdemos por um voto. Eu escuto o não do último voto até hoje no meu ouvido, mas eu não desisti, continuei lutando, continuei colocando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LOA, mesmo com a informação de que não passaria, mesmo com a informação de que não chegaria nem a plenário. Eu nunca desisti de colocar, usando esse instrumento de mecanismo da emenda da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quero parabenizar a Comissão de Economia, que fez um trabalho extremamente técnico e que, se não fosse técnico, não seria adotada essa emenda, todos sabem disso. Então, parabenizo essa casa, os avanços dessa casa, porque antigamente a gente tinha toda a estrutura técnica e politicamente a gente era derrotado e não chegava nem a plenário. Então, é uma casa que venha... Curitiba, o país está envelhecendo. Curitiba precisa sair à frente como creche do vovô, como equipamento público. Então, eu conto com o voto de cada um de vocês. Vai ser um avanço para toda essa casa. Nós vamos trazer um excelente e grande benefício para a comunidade, e em especial para os idosos, mas atendendo também na geração de recurso aos filhos desses idosos que tanto precisam. Então, eu conto com o voto de vocês. Volto a afirmar, um grande avanço nessa casa, a implantação da creche do vovô, que eu tenho convicção que dará certo. Quero agradecer a Deus, agradecer esse parlamento e cada voto de vocês. Muito obrigada. Causa própria não dá aí, pô. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, tem que parabenizar a nobre vereadora
Moema Rocha. É uma luta, uma causa que tem um fundamento, olha, espetacular. A gente geralmente se preocupa muito com as crianças, com a mãe e tal, e com o idoso. Olha, como é difícil quando a gente passa por um problema de saúde, principalmente com uma pessoa idosa. E hoje em dia tem muito idoso aí que está perdendo, sabe, a noção da vida. E se tornam criança novamente. Posso daqui dar um exemplo, o que está acontecendo comigo. Meu sogro tem 88 anos e mora comigo há 23 anos para 24. É uma pessoa espetacular, uma pessoa forte, mas infelizmente a gente tem que ser muito coerente e verdadeiro. Não é fácil cuidar de uma pessoa idosa. Eu vejo lá por minha esposa, por minha cunhada e também por algumas profissionais que nos ajudam, é dia e noite. E uma pessoa que talvez aí, se você analisar em termos de saúde, é uma pessoa super saudável. Mas infelizmente a mente das pessoas vai desgastando e se tornam criança. Então parabenizo Vossa Excelência e tenho certeza que esse gesto de sua bondade, junto com os 38 vereadores, talvez seja uma abertura para a gente criar diversas casas, na verdade, creches, para os vovôs. Parabéns, obrigado. Senhor presidente, só para colaborar com o vereador Aldemir Monfrão. Eu só quero lembrar o seguinte, pessoas com mais de 60 anos, Vossa Excelência, presidente. Pessoas com mais de 60 anos não podem legislar em causa própria. Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, eu quero dizer que o vereador Aldemir Monfrão tem uma tia com 88 anos e eu que cuido dela. E que eu acho que os idosos, quem tem que cuidar são os filhos. Em votação. Esse caso com o idoso. Encaminhamento, voto mais. Né? Senhor presidente, repito. Voto favorável, por favor. Faço um registro importante da reunião da Comissão de Legislação. Na sequência, nós vamos manter a reunião. Então, assim que o senhor fizer a chamada, nós vamos à reunião. Aproveitar a oportunidade e receber o telefonema do doutor Júlio Guérios, que mora no bairro do Uberaba, para cumprimentar o vereador Hélio Verbinski pelas obras no bairro. Parabéns, vereador Hélio. Senhor presidente. Comunicado urgente à casa, senhor presidente. Senhor presidente. Para comunicado, com a palavra, o vereador Jorge Bernardi. Eu quero informar de que a tia do vereador Manfron é a sogra do vereador Jair Marcelino. Está esclarecido. E que o trabalho que a esposa dele tem e a filha tem, não é com ele. Senhor presidente, só para formar o requerimento, não pode valer como chamada essa votação, na verdade? Está encerrada a votação. Justificar também. 28 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. E está aprovado com 28 votos.